Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, moçada, gravando aquela nossa demanda, certo, da Bahia, PM da Bahia, tá? Também tem a parte de atualidades lá que o Manuel e o professor Luiz passaram pra gente, certo? Eles enviaram esse e-mail com essa parte de atualidades, e aí, moçada, eu tenho que ser bem franco com vocês, presta bem atenção. É claro que a gente está sabendo qual que é a banca lá, que é o IBFC, né? E nós vamos buscar lá provas do pessoal para ver como é, qual que é a linha de raciocínio, o que os caras cobram e tal. Mas quando é a parte de geografia, obviamente é mais fácil. Por quê? Porque geralmente você pega alguns assuntos que você percebe que ele está lá e sempre bota uma questão daquilo. Inclusive na aula que eu gravei eu falei, olha, o cara bota muita questão sobre relevo do Brasil, em geografia do Brasil. Então tem isso, você entendeu? A gente vai percebendo isso. Mas atualidades é complicado, moçada. Atualidades é aquela velha história. Fica parecendo retrospectiva de final de ano. Você tem que pegar e dar uma olhada, tem que estar bem informado, tem que estar lendo, tem que estar sabendo o que está acontecendo, certo? Para você ter uma ideia do que o cara pode cobrar. Do que ele pode cobrar. Agora, nessa aula que nós vamos fazer agora, nessa aula aqui, essa aula são questões de atualidades de provas aplicadas pelo IBFC. Aqui tem prefeitura de Divinópolis, certo? Tem um pessoal lá de Sergipe, tem gente lá do interior de São Paulo, entendeu? Tem um monte de prova que os caras aplicaram. E tem esse conteúdo, tinha esse conteúdo, né? No edital, atualidades. Então eu vou procurar dar uma ideia de como que os caras abordaram e a gente vai resolvendo aqui, porque depois tem mais uma que aí eu vou trabalhar as desse ano. Você entendeu? Mas é só para você não estar desinformado. Ajuda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Olha só, o Brasil, nos últimos anos, vem se destacando na produção de energias renováveis, dentre elas a energia eólica, estando entre os maiores produtores no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica. A região brasileira, que é a maior produtora de energia eólica no país, é a região. Não é uma questão difícil. Agora, vamos lá. Você se lembra, moçada, que energia, fontes de energia, a gente divide em renováveis e não renováveis. As não renováveis, mais fácil. Petróleo, carvão mineral, gás natural, urânio nuclear, essas não são renováveis. Renováveis, hidráulica, hidrelétrica, solar, maremotriz, geotérmica, biomassa e a eólica. Certo? Beleza? Se eu não me engano, moçada, hoje o Brasil ultrapassou o Canadá e hoje o Brasil só está atrás em energia eólica, só está atrás da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha e eu não sei se tem mais um. O Brasil é o quinto ou sexto maior produtor de energia eólica do planeta. Pra você ter uma ideia, energia eólica hoje, moçada, é uma energia que já representa quase 10% da matriz brasileira, certo? Tem crescido muito nos últimos anos. Mas é uma energia limpa, renovável, mas que depende de algumas condições naturais, certo? Atmosféricas, muitas vezes de relevo, porque é vento, entendeu? E aí, moçada, essa questão fica fácil. Por quê? Porque você sabe muito bem que vento nada mais é do que o ar em movimento. E o ar em movimento, moçada, ele se movimenta única e exclusivamente por um motivo. O ar se movimenta por um motivo. Qual é, Marcelo? Cara, é a diferença de temperatura e pressão. Quer dizer, diferença de pressão, certo? Mas a temperatura vai influenciar na pressão, certo? Beleza? Por incrível que pareça, na atmosfera, quanto menor a temperatura, maior a pressão. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. E o vento sempre se desloca de alta para baixa pressão. De uma zona anticiclonal, alta pressão, para uma zona ciclonal, de baixa pressão. Certo? E qual seria uma coisa muito legal para você ter diferença de temperatura e pressão? O quê? Marcelo, seria uma diferença no comportamento, né, da superfície, quanto à capacidade de absorção e radiação de calor.
E como você quer uma diferença no comportamento da superfície, qual seria o melhor lugar para isso? Cuiabá? Não, mas sabe, Cuiabá está no meio da América do Sul, aí você está no centro do continente, você não vai ter isso. Goiânia? Não, Goiânia também não, Marcelo, porque Goiânia está lá em Goiás, certo? É Planalto Central, você também está no meio do Brasil. Onde que eu tenho que ir então? Marcelo, você tem que ir para o litoral. Você tem que ir para o litoral, porque o litoral é legal, sabe por quê? Porque você tem ali o encontro do sólido com o líquido. Sólido e líquido tem calores específicos diferentes, certo? Densidades diferentes, comportamentos diferentes quanto à absorção e radiação de calor. Você entendeu? Beleza? Então é ali no litoral que o bicho vai pegar, tá? E aí, o que você deveria pensar? Pô, Marcelo, eu acho que eu deveria pensar qual é a região brasileira, por exemplo, que tem o litoral mais extenso, certo? Ou então também um outro fator. Qual é a região brasileira que tem o seu litoral mais próximo da linha do Equador, que é uma zona de convergência de ventos alísios, que são os ventos alísios de nordeste do hemisfério norte e os ventos alísios de sudeste no hemisfério sul. Eles convergem para a linha do Equador, certo? Qual é a região brasileira que apresenta essas características? Aí ficaria muito fácil você responder, moçada. O litoral mais extenso e o mais próximo da linha do Equador é o da região Nordeste. É o maior potencial eólico do Brasil, certo? Hoje é o maior potencial eólico disponível e instalado. Certo? Ah, Marcelo, mas qual é a diferença? Meu querido, quando você diz que o potencial está disponível, significa o seguinte, vamos falar assim, Deus deu, a natureza deu, está lá. Se você vai usar ou não, o problema é seu. Beleza? Agora, quando você fala potencial instalado, é que o aerogerador está lá. Tá? É uma energia limpa, renovável, certo? Sensacional. Claro que ainda tem alguns problemas. O pessoal fala que ainda é muito caro, certo? O custo de instalação é caro, beleza? O pessoal fala muito que às vezes pode... Tem o pessoal fala de tudo. Provocar alguns problemas em telecomunicações, em ondas, sabe? Barulho. O pessoal fala do barulho do aerogerador, certo? Localizado, por exemplo, em áreas de migração, certo? De pássaros, beleza? Fluxo de animais migratórios. Poderia ter problema, mas é uma energia muito viável. E hoje o nosso maior potencial é o Nordeste. Certo? Beleza? Tudo bem? Aí tá tranquilo. Gabaritado, uma questão fácil. Quem é lá do Nordeste ficaria tranquilo. Ali, principalmente Rio Grande do Norte, Ceará, tá? Ali é bom pra caramba pra gerar esse negócio. Tá ok? Beleza. Isso estava na prova de atualidades, tá? Ou conhecimentos gerais, eles botam assim também. Certo? 2. Vamos lá. Em junho de 2017, o presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado assinado na capital francesa e ratificado por mais de 130 países. O Acordo de Paris tem como objetivo, pessoal, presta bem atenção, é o seguinte, vamos explicar assim, Acordo de Paris. Donald Trump, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, na campanha, perdão, a eleição a presidente dos Estados Unidos, na campanha ele falou assim, se eu for eleito, uma das coisas que eu vou fazer no meu governo vai ser sair do Tratado da Parceria Transpacífico, Trans-Pacific Partnership, certo? TPP. Cara, ele ganhou a eleição, ele foi lá, foi um dos primeiros atos que ele assinou, ele saiu. Saiu a um bloco econômico, era formado por 12 países, agora são 11, os Estados Unidos saíram, fazer uma zona de livre comércio ali na bacia do Pacífico. Ele saiu, ele prometeu, certo? O vice-presidente dele, o Mike Pence, é ex-governador do estado de Indiana, que é um dos maiores produtores americanos de carvão mineral. Então, carvão mineral, combustível fóssil, né? Beleza? Muito poluente. Uma das primeiras coisas que ele falou, que ele falou na campanha, se eu for eleito, eu vou sair do Acordo do Clima de Paris. Eu vou sair. Ele foi eleito. O que ele fez? Cumpriu a promessa. Só tem muita gente que critica, ele está cumprindo a promessa para o eleitorado dele. Quem votou nele sabia que era isso. Você não adianta, ele prometeu. Entendeu? Beleza? Vai fazer o quê? Agora, o acordo de Paris, esse acordo de Paris, é um acordo que trata do quê? Ah, Marcelo, já sei, o acordo de Paris é do protocolo de Kyoto. Negativo, o protocolo de Kyoto é de 1989.
1997. É a data em que ele foi aberto para adesões e já foi prorrogado até 2020, certo? Ah, Marcelo, então é sobre o IPCC. Meu querido, se você não conhece, IPCC significa Intergovernmental Panel on Climatic Changes, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Isso aqui é ligado à ONU, certo? O pessoal do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, certo? Ah, mas então esse Acordo de Paris, o que é? Meu querido, esse Acordo de Paris, todas as vezes que você ouvir falar nele, automaticamente você vai associar a COP21. Ah, mas o que é COP21? Meu querido, COP21 é uma conferência. O pessoal fala, é conferência quadro das partes do... Conferência quadro das Nações Unidas sobre mudança climática. É que o pessoal fala COP, fica Conference of Parts, é a conferência das partes, certo? Da ONU, sobre mudança climática. Certo? Beleza? A COP21, deixa eu estar bom de memória, porque 25, 24, 23, 22, 21... 19, 25, né? 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15. Ela aconteceu em 2015 em Paris. A COP21 foi em 2015 em Paris, certo? Ah, quer dizer que todo ano tem? Todo ano tem. Esse ano aqui foi em Madrid, era para ser em Santiago do Chile, certo? Era para ser. Mas aí devido aos protestos que tiveram lá, o pessoal, lembra, não fez a partida do Flamengo também lá, levou para o Peru, o pessoal levou a conferência lá para Madrid. Então esse ano a COP25 foi em Madrid. Então lá em Paris foi assinado esse acordo do clima, que é um acordo que prevê um limite para o aumento da temperatura média global em até 1,5 grau Celsius. Você entendeu? E como você estava na administração Barack Obama, os americanos ratificaram esse protocolo, certo? Esse acordo, perdão. O Donald Trump saiu. Ele cumpriu a promessa de campanha. Então, a partir do momento que você sabe disso, fica fácil resolver. Por acaso o Acordo de Paris tem como objetivo questão de armas nucleares para o Irã? Não. Exportação têxteis para a Coreia do Norte? Não. Liberar imigrantes para viajar na fronteira? Não, moçada. É limitar o aumento da temperatura global, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. Certo? Isso é uma outra coisa, pessoal. Todas as vezes que você encontrar essa expressão aqui, ó, GEE, gases do efeito estufa. Aí você bota dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, todos eles são gases estufa. Então, o Acordo de Paris é nesse sentido. Limitar a emissão de gases estufa, se é para limitar o aumento da temperatura global. Certo? Ah, Marcelo, o que é o aquecimento global? Pessoal, presta bem atenção, só para também avançar nesse assunto. É assim, é a expressão que a turma está usando. Mas se você pegar ao longo da história, tá? Períodos de aquecimento, resfriamento, já ocorreram no planeta Terra. É como um ciclo, certo? Como se fosse menstruação. São ciclos. A Terra já passou por ciclos de aquecimento, resfriamento. Pra você ter uma ideia, quando Moisés tirou o povo hebreu, judeu, do Egito, a Terra estava num período de aquecimento. Isso foi 1.100 anos antes de Cristo. Você entendeu? E naquela época não tinha queima de petróleo, de carvão mineral, nada. E a temperatura global aumentou. E depois ela caiu. Aí aumentou, caiu. É ciclo. Ah, mas ele deu uma coisa normal. E isso é o que muita gente fala, que realmente são ciclos, é uma coisa normal. Mas o que está se discutindo pode ser um efeito até, uma coisa normal, um evento normal. O que está se discutindo é se o ser humano não está contribuindo para acelerar esse processo, aumentar esse processo, acentuar esse processo. Essa é a discussão. Você entendeu? Que a Terra já passou por ciclos de aquecimento, ninguém discute de aquecimento e resfriamento. O problema agora é o papel do ser humano nesse processo. É isso que tem que ser discutido. Beleza? Então é isso que a turma vem chamando de aquecimento global. Tá joia? Beleza? Gabaritada a questão. Olha essa aqui. A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Sendo que o início dessa operação ocorreu no ano de
Cara, aí é complicado, desculpa aí, depende de você ter boa memória. Nós já estamos em 2019, certo? A Lava Jato já está na 1000ª, 249ª fase, tá? Está investigando agora corrupção na construção da Arca de Noé, beleza? Tudo bem? Não, desculpa eu falar assim, eu tô falando de gozação mesmo, porque eu já tô de saco cheio desse troço, tá? Porque eu acho que tem que combater a corrupção, tá certinho, mas isso aí já tá virando palhaçada, entendeu? E aí, desculpa, eu tô falando minha opinião mesmo, tem gente que não gosta. Eu sou a favor de combater, mas tá virando palhaçada também, certo? Até porque gostei de ver procurador querendo montar fundação para ficar com dinheiro, ganhar dinheiro com palestra, adorei. Agora saiu a delação de um doleiro ali que um procurador lá recebeu propina. E aí, tá valendo? É delação premiada? Tem que valer também, né? Mas vamos lá, a operação tá aí, tá até hoje em várias fases, para tudo quanto é canto, certo? Já prendeu um ex-presidente da República, o Lula, levou o Michel Temer também, já foi solto, agora o Lula também, certo? Um monte de gente, delator, tá tudo solto, mas o que o nosso amigo perguntou é, quando que ela começou? Cara, uma pergunta complicada, né? Como é que você ia lembrar a data? Você lembra a data disso aqui? Se você não se lembra, meu querido, 2014. Ela começou, se não me engano, em março de 2014. Foi ali que a Lava Jato começou. Aí veio 14, 15, 16, 17, 18, até hoje, 2019. Cinco, um monte de fase. Cada hora inventa uma coisa. Certo? Ela não pode parar. Porque, com todo respeito, virou um espetáculo também. Tá? Certo? E outra, quebrou um monte de empresa. Eles não gostam que falam, mas quebrou. Você podia prender os proprietários, prender os corruptos, quem quer que fosse. Prende, mas preserva a empresa, preserva os empregos. Preserva. Por que você vai ter que quebrar a empresa? Só para dar um exemplo para vocês, meus queridos, por favor, presta bem atenção. Muita gente aqui no Brasil já teve um Volkswagen, certo? Volkswagen, como todo mundo se lembra, é uma palavra alemã, significa carro do povo, certo? O Volkswagen, o Fusca, foi o primeiro carro produzido, certo? E ele foi produzido, projetado por Ferdinand Porsche, certo? A pedido de quem? Adolf Hitler, que queria um carro popular para o povo alemão, certo? Pessoal, não me consta que depois da Segunda Guerra, porque o Fusca tenha sido solicitado por Hitler, por acaso a turma acabou com a Volkswagen? Eu acho que não. Você vai demitir os funcionários, vai acabar com a empresa? Mais um caso. Todo mundo aqui já ouviu falar no Holocausto, certo? Beleza? O Holocausto foi um dos piores episódios da história da humanidade. Um monte de gente morreu. Morreram ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas, homossexuais, aqueles que não eram considerados dentro do padrão da população alemã, ariana ou portadores de necessidades, mas principalmente judeus. E qual que era uma das maneiras de extermínio, certo? Nos campos de concentração. Câmara de gás, certo? Na Alemanha, existia uma empresa chamada IG Farben. A IG Farben fabricava um gás chamado Zyklon B, certo? Esse gás era o gás usado nas câmaras de gás para matar gente. Ela fabricava um gás para matar gente. Esse era o nome da empresa. Você conhece ela hoje como Bayer. E aí, você vai acabar com a empresa? Não, prende os diretores, prende todo mundo que fez esse negócio, leva para a justiça, condena crimes contra a humanidade, genocídio, o que quer que seja. O trabalhador que estava lá na fábrica tem culpa? Ele é culpado. Ele não sabia. Como é que um trabalhador vai saber? É complicado. Ele fabricava o troço. Por acaso ele sabia para que ia ser usado? Difícil. Você entendeu? Então são dois exemplos que você tem, certo? Prende os corruptos, condena todo mundo, processa dentro do devido processo legal, mas preserva a empresa, tá? Esse, para mim, foi um lado ruinoso que esse troço aqui teve para o Brasil, certo? Quanto a combater a corrupção, tudo bem, quem quer que seja. Vamos lá. O Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres pelo motivo de gênero, ou seja, o assassinato da mulher pelo fato dela ser mulher, certo? Esse tipo de crime, lei número 13.104, de 9 de março de 2015, é caracterizado quando houver uma das situações de violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição da mulher e denomina-se uma questão fácil, certo? Uma questão fácil. Lembrando que isso aqui já é tipificado, né, no Código Penal, é tipificado, é crime,
E é isso mesmo, moçada. Tem muita mulher assassinada por ser mulher. Porque ela é mulher. Certo? É porque terminou o namoro comigo. Terminou no namoro. Não aceito. Vou matar. O que é isso? Tá? Agora, feminicídio, feminismo, feminazismo, feminismo. Difícil? Não é, né, moçada? Feminicídio. Tá certo? Mas ele caiu numa prova do IBFC. Caiu. Peguei e coloquei aqui para vocês. Tá? Beleza? É uma questão fácil. Tenho certeza que você não erraria. Certo? Beleza? 2 anos depois do rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana, biólogos, geólogos e oceanógrafos que pesquisam a bacia do Rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Ainda não é possível mensurar completamente a dimensão do impacto na natureza, porque boa parte da lama continua nas margens e na calha do Rio Doce, dizem os especialistas. O desastre em Mariana, mencionado no texto acima, ocorreu no estado brasileiro de... Pessoal, questão fácil, tá? Todo mundo se lembra que esse desastre está associado a uma empresa chamada Samarco. E uma das proprietárias da Samarco é a Vale do Rio Doce. A outra parte é a BHP Billiton, que é anglo-australiana, é a maior mineradora do mundo. É mineração de quê? Minério de ferro. Certo? E você tem o rejeito da mineração. Estava na barragem, rompeu, a lama deslizou. Certo? Muito bem. Pessoas morreram, atingiu um povoado lá perto de Mariana, se não me engano, chamado Bento Ribeiro, ou Bento Rodrigues, uma coisa assim. Era um pequeno povoado, tipo um distrito. Certo? Pessoas morreram, casas foram destruídas, contaminou a bacia do Rio Doce, cidades como Governador Valadares, Colatina, Linhares, e a lama chegou até o oceano, até o banco de abrolhos lá no Oceano Atlântico, certo? Que é a área de proteção marinha e tal. É um baita impacto, uma tragédia, certo? Muito bem. Moçada, nós sabemos muito bem que essa mineração de minério de ferro é mais intensa num estado brasileiro que tem uma região que é conhecida como quadrilátero central ou quadrilátero ferrífero, que é a principal área de extração de minério de ferro do Brasil. Certo? Esse quadrilátero é determinado por Belo Horizonte, Santa Bárbara, Congonhas, Mariana e Congonhas. Lá embaixo é uma das duas. Mas são essas 4. Formam o quadrilátero ferrífero. A partir daí, fica difícil gabaritar a questão? Não, Marcelo, é Minas Gerais, pô. Tá fácil, é Minas Gerais. O acidente foi em Minas Gerais, uma tragédia. Agora, vamos trazer para 2019, porque isso aqui é legal, pelo seguinte. Pessoal, a questão foi de 2017, você entendeu? O que se esperaria? Marcelo, o que se esperaria é que depois de uma tragédia dessa, pessoas morreram, você teve a contaminação da água, durante um certo tempo todo mundo lá teve que beber água mineral, porque o rio ficou imprestável para o consumo, a água, né? O impacto também, a lama chegou até o oceano, então vamos adotar as medidas necessárias. E o que aconteceu em janeiro desse ano? Brumadinho. Onde? No mesmo estado, Minas Gerais. Aí eu pergunto, moçada, dá para aceitar um troço desse? Não, Marcelo, mas foi uma fatalidade e tal. Pessoal, pelo amor de Deus, presta bem atenção. O desastre de Brumadinho matou muito mais gente que isso aqui. Aqui morreram mais ou menos, não sei, eu não me lembro ao certo, se foram 16, 30, 40 pessoas. Brumadinho foram 300. 300 pessoas morreram. Gente que estava em pousada, aquele dono de escola de idiomas, que estava com a família, morreram. Certo? Famílias. E aí, como é que pode? Fatalidade? Não, mas não é... Meu caro, lembre-se de uma coisa. Durante 50 anos, a Companhia Vale do Rio Doce foi estatal. Durante esse período, eu nunca ouvi falar de uma barragem rompida. Ela foi privatizada há 20 anos. Já arrebentaram 2. Como é que pode? Fatalidade. Ou o pessoal está deixando de investir em segurança, prevenção, porque não quer diminuir o lucro. O que vai distribuir de dividendo para os acionistas. Mas você tem que pensar no lucro da empresa. Meu querido, vai falar isso para quem está com um caixão na sala lá em Minas Gerais. Vai lá, entra lá na casa dele. Vamos falar do lucro da Vale lá, em cima do cadáver.
Ora, você vai falar fácil por quê? Porque o caixão não está na nossa casa, né, doutor? Como é que pode? E aconteceu de novo, e este ano, de novo, uma das maiores tragédias. Aí vocês estão sabendo o tanto de barragem que está interditada lá em Minas Gerais, está fiscalizando. Todo mundo com medo absurdo da tragédia acontecer de novo. E aí eu pergunto, quem foi preso? Por acaso a empresa já pagou todas as indenizações? Quem que foi para a cadeia? Cadê o filme? Polícia Federal, a lei é para todos. Onde? Cadê? Você entendeu? É isso que deixa o pessoal absurdamente... Já teve CPI, um monte de coisa. Absurdamente revoltado. Como é que você vai fazer uma CPI, botar um monte de parlamentar lá para fiscalizar isso aqui, se a empresa é doadora da campanha de maior parte dos deputados lá de Minas, Espírito Santo, ela doa dinheiro para a campanha. E aí? Você vai fiscalizar, você vai incriminar quem te financia? Como é que pode? Você entendeu? Então é uma das tragédias com as quais nós convivemos 2 anos atrás e voltamos a conviver esse ano. Voltamos a conviver esse ano, certo? E ainda tivemos episódios, sabe, tristíssimos nessa tragédia aí, como aquele caso de fazer palanque de trazer uma tropa lá de Israel para ajudar no resgate. Os caras ficaram 48 horas aqui porque o equipamento que eles trouxeram não serve para resgate em lama. Aquilo lá é para terremoto, doutor. É para você detectar o infravermelho. Se o cara está lá embaixo no escombro, na lama não dá. O cara está coberto de lama. Como é que vai pegar o calor do corpo? Os caras ficaram 48 horas, bateram foto para papai e foram embora. Certo? E deram medalha para ir para os bombeiros lá de Brumadinho. Deram o quê? Até hoje. Qual que foi o reconhecimento? Caramba. E lembrando, por favor, que na época que a turma estava trabalhando no resgate, todo mundo com salário e 13º atrasado. E os caras estavam lá. Certo? Mas foi uma tragédia que nós vivemos em Mariana e esse ano vivemos de novo. Beleza? Aí, ó. Em 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, a dupla de atiradores Guilherme Talci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, ambos ex-alunos, mataram 5 estudantes e 2 funcionárias da escola. Antes do ataque, num comércio próximo à escola, a dupla também matou o tio de um dos assassinos. Após o massacre, um dos atiradores matou o comparsa e, em seguida, cometeu suicídio. Todo mundo se lembra desse caso aqui nessa escola esse ano. A tragédia anteriormente relatada ocorreu em qual cidade brasileira? Brumadinho, Resende, Suzano, Santa Maria ou São Paulo? Brumadinho. Não, mas a Brumadinho já falou, é a tragédia, né? Santa Maria. Não, mas a Santa Maria foi aquela da Boate Kiss, aquele incêndio da boate, mas isso já faz um certo tempo. Resende. Não, Marcelo, Resende não teve nenhum caso lá, não fiquei sabendo. Provavelmente você ficaria entre Suzano e São Paulo. Por acaso você se lembra onde que aconteceu esse infeliz episódio esse ano? Lembro, Marcelo, foi na escola de Suzano. Foi na escola de Suzano, certo? E outra, não se esqueça que devido à repercussão que esse episódio teve, você viu que nos dias seguintes, nas semanas seguintes, pipocaram pelo Brasil inteiro casos de garotos colocando em grupo de WhatsApp e internet que iam promover uma chacina na escola. Desculpa, aqui em Cuiabá teve um. O guri fez uma brincadeira com um revólver, mas de paintball, de alguma coisa, aquele softball, sei lá como é que chama isso, airball, airsoft, certo? Botou brincando, colégio, no outro dia tinha gente em pânico no colégio, tem muita gente que não foi na aula. Pais em pânico, tal, entendeu? Uma brincadeira infeliz. Mas porque aconteceu isso aqui e o excesso de exposição, tal coisa, aí o cara pega, acorda, eu vou fazer também. Certo? Ocorreram casos de garotos que foram armados para a escola, gente que ameaçou, teve por todo o Brasil. Se eu não me engano, aqui em Cáceres, em Mato Grosso também. Certo? E foi este ano, em março. Beleza? Tudo bem? Bom, esses são alguns exemplos que eu coloquei aqui. Aí eu tenho mais um módulo para gravar, eu vou pegar as questões que eu fiz aí com outros episódios desse ano, que eu acho que pode ter, de repente, maior probabilidade de cair. Certo? Então daqui a pouco vejo vocês no outro módulo dessa aula aqui de atualidades. Tá joia? Um abraço, moçada.